Uma vez que eu não vos queria estar a maçar muito com o desenho da minha base de dados, eu decidi meter mãos à obra fora do vídeo e fazer a base de dados naquilo que eu penso que é a estrutura quase definitiva. Então nós temos aqui o DB Retratos, que tem então a primeira tabela, que é a tabela das encomendas, e que já tem aqui muita informação. Alguma destas informações ou destas colunas eu adicionei a posteriori, fiz aqui alguns arranjos, mas muito rapidamente apenas dizer que tem aqui o código passou a varchar, isto é, vai ser um código alfanumérico, é um código que vai depois permitir que o cliente possa entrar na sua área reservada e ver em que ponto de situação está a sua encomenda. Depois tem aqui os dados normais para definir a morada para a qual será enviado o trabalho e também o telefone e o e-mail. O e-mail vai ser fundamental para o envio de notificações para o cliente. Depois tem aqui o tipo de trabalho, é um valor inteiro, porque vai estar relacionado com outra tabela que eu entretanto criei, que é a tabela dos trabalhos. E vamos ter um espaço para as observações, que é do tipo text, onde o cliente vai poder escrever o que bem entender em termos de indicações para a realização do trabalho. Já numa fase final, nós vamos ter aqui o código CTT, que eu já tive a ocasião de explicar, é um código dos Correios de Portugal que permite depois fazer o acompanhamento da encomenda, quando ela é enviada, e temos aqui o preço final e as despesas de envio final. Eu quero-vos explicar aqui um aspecto que é importante e que vai contra aquilo que normalmente nós consideramos como uma prática correta, que é a não duplicação de informação. Aqui eu vou estar a duplicar informação, mas não propriamente da forma como vocês podem estar a imaginar. Isto é, eu tenho aqui o preço final e as despesas de envio final. E aqui no trabalhos, onde eu vou identificar quais são os diferentes tipos de trabalho, eu tenho o preço e as despesas de envio. O que é que acontece? Eu quero ter a liberdade de, a qualquer altura, poder vir aqui alterar os preços, que é o preço base e a despesa de envio. E eu não quero que esta alteração vá influenciar o valor dos trabalhos que ficaram feitos para trás, ok? Então significa isto que quando eu estiver aqui numa encomenda e quando for a selecionar ou quando o cliente selecionar a encomenda que pretende fazer, o tipo de trabalho, o que vai acontecer é que no preço final e nas despesas de envio final vai ser injetado aqui dentro o valor que naquele momento está descrito na tabela dos trabalhos. Se a posteriori eu vier a alterar este preço e as despesas de envio, então o que é que vai acontecer? Os valores que estão para trás não vão ser alterados, apenas estes valores vão ser alterados no sentido de apresentar o preço novo nas novas encomendas. Depois acontece aqui então um ponto fundamental também e que é o seguinte, é o controle dos estados. O que é que isto significa? Uma encomenda tem diferentes estados, tem diferentes situações. A encomenda no início será uma nova encomenda, depois vai evoluir para uma encomenda validada, etc. Ainda não pensei muito bem quantos estados é que vai ter, mas como vocês podem observar aqui tem o ID do estado, tem o ID da encomenda, que vai permitir identificar aqui qual é a encomenda de que se trata este registro. Depois tem uma descrição do estado, ou neste caso um valor inteiro, em que, por exemplo, uma nova encomenda será o valor 0, uma encomenda em validação será o valor 1, etc. Depois tem aqui umas observações que serão controladas por mim, enquanto gestor. Porquê? Porque eu, sempre que alterar o estado, poderei, quando eu assim o entender, colocar uma chamada de atenção, um texto. Porquê? Porque a qualquer altura o cliente pode chegar ao site e ir verificar o estado e porquê a mudança do estado, se há alguma coisa importante a referir. Depois, finalmente, então temos aqui os trabalhos, onde eu vou elencar já quais são os trabalhos que eu tenho para apresentar, os tipos de trabalho que podem ser encomendados, qual é a designação, isto é, o título desse trabalho, qual é o sumário, é uma breve descrição do tipo de trabalho que é, o preço base, a despesa de envio de correio. Ok? Bom, eu não vos vou estar a amassar com a inserção destes dados, mas eu já os tenho aqui, ok? Eu tenho aqui cada um dos tipos de trabalhos que eu faço, ainda são bastantes. São os retratos individuais de diferentes formatos, etc. Então o que é que eu coloquei aqui? Fiz, em primeiro lugar, aquilo que vocês também devem fazer quando quiserem criar uma tabela destas, que é criar aqui os registros que depois vão ser copiados e colados dentro da base de dados. Estes já lá vão ficar, não vão ser inseridos através do back-office, não é necessário fazer isso. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o título, o sumário, tenho aqui o valor do retrato em valores inteiros, não vou trabalhar com valores
com casas decimais porque não há necessidade disso, portanto eu arredondo o preço, sou eu que o defino. Este é o preço do trabalho, este é o preço da despesa de envio, aqui neste caso em euros, ok? Portanto 15, 25, 15 outra vez, depois 10 euros por rosto. Há aqui um pormenor muito interessante porque eu tenho um tipo de trabalho em que o preço final não está estabelecido, ele vai depender do número de rostos e por conseguinte eu vou ter que ter uma atenção em particular com este tipo de trabalho e depois por aí abaixo temos preços fixos. Então o que eu vou fazer agora neste momento é parar o vídeo e regressar aqui já com dados inseridos aqui dentro da tabela dos trabalhos. Bom, eu já inseri praticamente todas as informações, deixei ficar apenas uma para o fim, para vocês verem como é que eu fiz, nada de extraordinário. Eu cheguei aqui para o lado o meu Visual Studio Code, deixei ficar aqui do outro lado o ADSKL e falta-me apenas adicionar aqui este registro. Então eu vou selecionar o primeiro item e aqui eu vou clicar aqui neste pequeno sinal de mais para ele acrescentar uma linha. Pode acontecer que ele vá parar ao fundo, eu vou pressionar a tecla Home para regressar aqui ao início. Aqui não tenho que colocar qualquer valor porque ele está de auto-incremento, então vou fazer aqui um duplo clique, vou remover daqui o 0, vou colocar ali, vou regressar aqui, copiar todo o sumário, que é para colocar aqui, ok? Vamos aqui ver o valor 60, então eu aqui posso automaticamente pressionar o Tab, colocar 60, depois as despesas de envio é 10 e depois para colocar ali o valor da data, nós temos que fazer aqui um tab e ele automaticamente vai colocar a data atual. Esta data não é muito importante neste momento, depois um dia quando eu tiver que alterar os valores, aí sim vai ser importante eu perceber quando é que a alteração foi feita. À partida nem sequer irei ter necessidade de fazer estas alterações via back office, porque não faz sentido estar a perder muito tempo com isto, porque eu já não altero os meus preços há alguns anos e por conseguinte quando eu tiver que fazer uma pequena alteração é preferível vir aqui perder um minuto à base de dados, fazer essa alteração diretamente na base de dados e está feito, ok? Então vamos aqui ver o que é que aconteceu. Eu tenho então aqui já os meus tipos de trabalho, os meus sumários, ok? E tenho ali depois os preços, ok? Tudo certinho, estamos então preparados para irmos para o nosso código, aqui para o Visual Studio Code. O que eu vou fazer agora aqui é basicamente fechar aqui o ADSKL, eu não vou precisar dele neste momento. O que eu me vou agora preocupar é fundamentalmente em desenhar aqui as ferramentas necessárias para eu rapidamente começar a trabalhar na lógica do código. Então, a ideia que me passa neste momento pela cabeça é colocar aqui o seguinte: entrarmos já aqui na fase das encomendas e colocar aqui eventualmente já um cabeçalho onde seja possível colocar o código que permite acompanhar as encomendas, ok? Mas nós vamos criar aqui com calma todos esses mecanismos que permitem ler as informações dos trabalhos, etc. Eu quero criar já algumas estruturas que vão permitir, por exemplo, carregar o tipo de trabalhos que existem, tudo isso. Ok, vamos então aqui começar a criar algum ponto de partida, ok? Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou aqui deixar ficar já os trabalhos, ok? Vou alterar aqui o texto, certo? Vou criar um novo fecheiro de notas.txt, simplesmente para que eu, se eu quiser adicionar notas, possa adicionar. Aqui no controlador main, nós temos então aqui uma view teste, vamos aqui eliminar esta view de teste e para já vamos colocar aqui nas views, não propriamente o teste, eu vou aqui eliminar este fecheiro, mas vou criar aqui uma pasta dentro das views para ser a parte da página inicial. Eu vou-lhe chamar main, ok? Main no sentido de ser a parte do front office, ok? Portanto, toda a parte do front office vai ficar aqui. Quando chegarmos à parte das encomendas, aí vai ser diferente. Vamos criar uma pasta para colocarmos as views das encomendas e depois vamos ter uma pasta para o back office, ok? Então, vamos aqui ao main. Eu podia chamar-lhe front office, mas depois vamos aqui misturar coisas, não interessa. Vamos ficar assim com o main, não há problema nenhum. O que nós vamos colocar aqui no main é, por exemplo, a página das encomendas, ok? Ou então, neste caso, o menu inicial, vamos lhe chamar assim, ok? Isto provavelmente vai ser depois alterado. Ora, XCIV, vamos colocar aqui uma view e esta view vai simplesmente ter aqui
hiperligações para saltar já para a encomenda, ok? Então nós vamos colocar aqui A, vamos fazer assim um A, vamos procurar aqui o A-Link, ok? Aqui vamos ter uma referência para um controlador e vamos colocar aqui encomendar, ok? Neste momento só vamos ter este link na nossa página. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, aqui no main, nós vamos fazer o this load, vamos colocar aqui main, e aqui menu inicial, ok? Que é o nome desta view que aqui está. Portanto, se eu agora refrescar aqui, já temos aqui o encomendar, ok? O encomendar neste momento não vai para lado nenhum. Ora, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos criar aqui um controlador só para gerir a parte das encomendas, ok? Então eu vou colocar aqui já um novo controlador, encomendas.php. Aqui dentro vou colocar xcic de controller, vou colocar aqui encomendas, ok? E vamos colocar já aqui uma public function index, ok? Esta parte do index, o que ela vai fazer basicamente para já, e porque nós queremos chegar rapidamente à parte da lógica, é apresentar umas views muito semelhantes a estas que aqui estão, ok? Então eu vou puxar aqui este código e vou colocar aqui dentro. No entanto, ele vai colocar o início, mas aqui no main já não vai ser o menu inicial. Okay? Nós vamos colocar aqui encomendas e vamos colocar início. Okay? Pode ser assim, pode ser um formulário ou encomenda FRM de formulário, tudo certo. Não há qualquer problema. Vamos deixar ficar assim com encomenda FRM. Vai fazer agora, o que eu vou fazer é copiar isto e vamos colocar aqui, vamos criar nas views uma pasta chamada encomendas e dentro dela vamos criar um fecheiro chamado encomendasfrm.php. Então vamos ter xci view, ok? Temos uma view e vamos ter aqui então um div, ok? E é aqui que nós vamos começar a construir, ou é aqui que vai ser construída a lógica que nos vai ocupar durante algum tempo, ok? Então nós vamos ter aqui uma classe igual a container fluid. Para já vamos ficar assim, ok? Eu não vou estar com muitas preocupações de layout e vou colocar aqui um texto apenas para chamar a atenção que se trata das encomendas, ok? Vou colocar aqui inclusive um HR e portanto vamos verificar agora o que é que se passa aqui com as nossas ligações. Eu aqui não coloquei nenhuma ligação, vou colocá-la agora. Então eu vou chamar o PHP e vou colocar aqui echo site URL e o site URL vai chamar a execução de encomendas apenas, ok? Neste caso vamos colocar encomendas e este encomendas que nós estamos aqui a chamar não vai fazer nada mais, nada menos do que simplesmente chamar aqui o controller e procurar a existência do fecheiro index. Ao encontrar o fecheiro index, ele vai automaticamente executar então aqui estas funcionalidades. Vamos verificar se é isso que acontece. Eu refresquei. Reparem, se eu agora colocar ali o meu cursor sobre o link, ele vai aparecer aqui embaixo com o index.php barra encomendas. Quando eu clicar aqui, estamos dentro das encomendas, que está mal escrito, eu já percebi, não é problema nenhum com isso. Portanto, temos aqui encomendas, temos ali tudo pronto para receber o quê? Para receber agora aqui o formulário. Ok? O formulário das encomendas, e eu agora estou-me a lembrar que há aqui algumas informações na base de dados que eu me esqueci de colocar, na base de dados das encomendas, basicamente, se calhar eventualmente mais uma outra tabela que se prende com os fecheiros que eu vou carregar. Ora, os fecheiros, ou melhor, eu não vou carregar, os clientes vão carregar. Os fecheiros que os clientes vão carregar não vão ficar guardados na base de dados, ok? Eles vão ficar guardados dentro de uma pasta específica no servidor. São fotografias, os fecheiros são carregados para lá, mas o seu nome vai ser ligeiramente alterado para não corrermos o risco de alguém carregar duas vezes um fecheiro com o mesmo nome. Portanto, vamos acrescentar ali, por exemplo, um unique ID, etc. Iremos fazer isso também. E depois vamos ter numa base de dados uma tabela que vai identificar quais são os fecheiros que foram carregados para aquela encomenda específica, ok? Portanto, vai haver ainda mais uma tabela na nossa base de dados que nos vai permitir depois perceber quais são os fecheiros que estão associados a cada uma das encomendas, porque os clientes podem carregar, por exemplo, até ao máximo de 5 fecheiros, ok?
5 ficheiros, e neste caso vamos apenas permitir que eles carreguem ficheiros do tipo JPEG. Portanto, imagens do tipo JPEG, para não estarmos acidentalmente a ter imagens ou ficheiros de formatos que não queremos. Pronto, temos aqui um formulário. No form, eu poderia utilizar o helper do CodeIgniter dos formulários, mas muito sinceramente eu gosto muito de fazer a minha própria validação. Não gosto de estar aqui a perder muito tempo com a validação aqui do CodeIgniter. No entanto, este formulário vai ser um formulário muito específico. Porquê? Porque ele não vai ser só um formulário de preenchimento de dados, ele vai ser um formulário que vai também permitir enviar ficheiros. Então nós vamos ter que acrescentar aqui a informação adicional. Neste caso, para além do action, que nós depois iremos aqui definir, e que neste caso vai ser eventualmente aqui o mesmo, ou então vamos criar aqui uma função específica para tratar o formulário, será melhor para vocês também perceberem. Eu normalmente por vezes coloco dentro da mesma função 2 ou 3 funcionalidades distintas consoante o estado do servidor, mas não vamos complicar muitas coisas, apenas terminar aqui o vídeo fazendo o seguinte: eu vou colocar aqui aquilo que permite que este formulário seja também um sistema de carregamento de ficheiros, que é o enctype. E no enctype nós vamos ter que colocar igual a multipart, okay, barra formData. E esta informação que aqui está, eu espero que não tenha escrito isto com erro, esta informação que aqui está vai permitir então que o formulário não só tenha inputs de texto normais, etc., como também tenha input files, aqueles que são estes daqui, input file, ok? Estes inputs que depois vão permitir então ter o carregamento de uma imagem. Obviamente eu posso vos mostrar já aqui um input do tipo text, ok? Vamos colocar aqui input do tipo text, ok? E temos depois aqui, vou colocar aqui um BR apenas para vocês verem qual é a diferença. O que vai acontecer então é o seguinte: nós vamos aqui refrescar, reparem, temos então aqui esta possibilidade de termos o escolher ficheiro para ir buscar as fotografias ao nosso computador e poder carregar e depois finalmente enviar. Obviamente que no próximo vídeo eu vou aqui colocar, sem grande preocupação estética, todos os elementos que vão fazer parte do meu formulário, já com o botão de submissão, para rapidamente avançarmos para a lógica do código que irá tratar este formulário.